Olá, boa noite. Aguardando o público entrar na nossa live sobre o peso da frustração. Ok, estou aguardando. Hoje é 23 de abril, dia de São Jorge, no Rio de Janeiro. Liz, boa noite. Ana Lúcia, boa noite. Tudo bem com vocês? Na medida do possível, né, gente? Na medida do possível, estamos bem. Evelyn, boa noite. Gilson, boa noite. Nós vamos aguardar aqueles 5 minutos de praxe, né? Para que as pessoas entrem. Wanderson, boa noite. Nosso conteúdo começa às 21 horas e 5 minutos. Fala, Gilson. Flávia, boa noite. Nosso conteúdo começa às 21 horas e 5 minutos e termina 21 horas e 50, para dar tempo de vocês fazerem perguntas. Oi, Renata! Quanto tempo? Hoje pensei em você. Saudades. Boa noite. Aguardando aí as pessoas entrarem. Boa noite. Oi, Lilian, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Temos 4 minutos aí para as pessoas entrarem. Para vocês que já estão, vou pedir para vocês fazerem as perguntas no final. Também estou com saudade de fazer as perguntas no final, porque eu não consigo responder passando o conteúdo, tá? Aí eu fico um pouco atrapalhada, né? Então, hoje o nosso tema é o peso da frustração. É um tema bem interessante na visão do autoconhecimento, porque frustração acho que todo mundo sabe o que é, né? É não ter as necessidades atendidas, mas no autoconhecimento tem um quê de responsabilidade aí. Fala, Grazi, BH. Boa noite. Então, estamos aí aguardando mais 3 minutos. Ok. Vamos aguardar. A música aqui parou. Eu tava com os vizinhos com um repertório bem bacana. Tipo, Pedro, boa noite. Silene, boa noite. O repertório aqui era bem bacana. Benito de Paula, AGP, Vando. Só não sei quem é o vizinho, não, mas eu queria agradecê-lo. Vamos que vamos, aguardando aí os nossos amigos entrarem. Oi, Pedro, tudo bom? Aí às 21h05 a gente começa com o nosso conteúdo sobre o peso da frustração. Justamente, oi, Ivana, boa noite. Foi um comentário que foi feito no meu canal, né, no YouTube. Todo mundo aí já curtiu o meu canal do YouTube, gente? Terapeuta Tatiane Lima, tá? Todas as lives estão lá. Então, é interessante curtir, se inscrever, né? Para que vocês recebam lá as notificações. Todas as lives aqui estão lá. Que eu gravo aqui estão lá. Teve uma que eu não consegui gravar, teve uma falha técnica minha, porque eu não vi que o tempo tinha passado. E aí eu fiz um resumo, mas eu gravei o vídeo lá, tá? Então todas as lives estão lá no playlist Tatiflix, Maratona Terapêutica. Então quem ainda não curtiu, é bom curtir lá, tá? Então, beleza? Renata, boa noite. Marcelo, boa noite. Estamos aí com 2 minutos para a gente começar o nosso conteúdo. Boa noite. Vamos que vamos. As perguntas no final, né? Como eu falei. Michele, boa noite. Estamos aí aguardando as pessoas entrarem. Vamos lá. Ok. Falta 1 minutinho para a gente começar o nosso conteúdo sobre o peso da frustração. Frustração. Davidson, boa noite. Davidson, ele vem de Torresmo, mas tem que fazer encomenda, tá, gente? Padre Miguel, Bangu e adjacências, porque os torresmos de sábado acabam rápido, então tem que fazer a encomenda aí. Davidson Gomes, DAYV, tá?
Se vocês quiserem adicionar no Face, Davidson Gomes e o Torresmo é melhor do mundo. Luana, boa noite. Vamos que vamos. Flávia, tudo bem? 1 minuto pra gente iniciar. Demorando os minutos. Ah, virou 21h05. Boa noite, oficial. Estamos juntos agora para falar de um assunto bem interessante. Vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final, para que a gente passe o conteúdo aí com maior produtividade possível, né? Então vamos lá. Frustração. Eu acho que todo mundo já sentiu o peso de uma frustração. Ela começa lá na nossa infância, quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas. Então, não há quem diga que nunca passou por um processo, por uma vida sem frustração. Não existe, tá? Então, frustração faz parte da vida. Obrigada, Flávio. Tá travando, gente? Acho que aqui não. Acho que não. O pessoal não reclamou, não. Então... vamos lá, o que frustração de fato é? É um sentimento de impotência quando alguma coisa que a gente espera não acontece, não é isso? Isso é o que a gente sabe, né? Quando as nossas expectativas não são atendidas. Ok, beleza. Para o autoconhecimento, frustração é excesso de expectativa ou... frustração é foco somente na expectativa. Vou explicar melhor para vocês, tá? Sentir frustração, claro, ninguém gosta, traz um desânimo, traz um incômodo, né? Porém, é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Eu tenho a parte boa para contar e a parte ruim. Eu vou contar primeiro a boa, porque se eu contar a ruim, vocês vão embora e não vão ouvir a boa, né? Então, eu vou falar primeiro da parte boa, que é a frustração interna. Para nós do autoconhecimento, frustração interna é quando a gente se frustra conosco, né? Nossa, gente, comigo mesmo, vou falar no singular. Quando eu me frustro comigo mesmo, tá? Como que isso acontece? Quando eu digo que eu vou começar a academia na segunda-feira e não vou, claro que na época de pandemia a gente não pode ir, mas é um exemplo de que quando a gente promete alguma coisa pra gente mesmo e a gente não cumpre, quando a gente promete que vai dar faxina na casa e não cumpre, né? A gente fica procrastinando. O que é procrastinar? É encontrando outras tarefas mais agradáveis ou nenhuma outra tarefa para colocar, como dizem, né, fazendo vários nadas para colocar no lugar daquela tarefa que a gente deveria desenvolver. Então, a frustração interna, ela é totalmente nossa responsabilidade. Então, eu tenho 100% de responsabilidade na minha frustração. Vou dar um exemplo prático, tá? Alimentação. Estou de dieta e de repente vem um bolo de chocolate maravilhoso. Aí eu penso, vou comer só um pedacinho. Aí de um pedacinho, tem até uma foto no Face aí que bota 5 coisas maravilhosas. Coca-Cola, bolo, coxinha, açaí. Eu falei, Senhor, eu como tudo aquilo. Mas enfim, vamos lá pro exemplo da dieta. Dieta. E aí eu falo, um bolo de chocolate, vou comer um pedacinho só. E aí, o meu instinto... ele ativa, né, aí lembra da dopamina lá em Vícios, né, ele ativa a necessidade de eu comer aquele bolo inteiro, e aí eu tô comendo o bolo inteiro, comendo, quando chega no fim, que eu percebo que eu fui além, eu me frustro. Agora, essa responsabilidade, ela é 100% minha. O que a gente precisa tomar cuidado com isso aí, gente? O primeiro ponto... a gente tem o hábito, nós seres humanos, nós temos o hábito de querer culpar alguém por um fracasso nosso, tá? Então eu vou dizer, só comi o bolo de chocolate inteiro porque minha família sempre comeu o bolo de chocolate inteiro. Tudo bem que a minha família tenha comido sempre assim, mas é responsabilidade minha não repetir um comportamento que eu classifico como nocivo. Então, por mais que eu tenha visto aquele comportamento se repetir, se eu tiver que me frustrar,
quando as opções são internas, quando saem de mim, eu preciso me frustrar comigo mesmo. Não com a minha família que faz, com o meu tio que faz, com a minha avó que faz. Não, isso é vitimização. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender, responsabilidade pelos nossos atos. Eu decido por mim, cada um decide por si. Então, eu só fui ali porque fulano me chamou e eu nem sabia. Gente, parou, né? A gente decidiu em algum momento. Até não escolher é uma escolha, tá? Então, por que a gente se frustra? A gente se frustra por não ter uma necessidade nossa atendida. E na maioria das vezes, essa frustração que é interna, ela é relacionada com ou procrastinação, que é o ato de deixar para fazer outra atividade, ou preguiça, ou incompetência. Vou explicar isso. Como que eu me frustro por incompetência? Alguém fala assim, faz um favor para mim. Ok. Aí eu digo, faço sim, eu sei fazer. E eu já sei que eu não sei fazer aquela tarefa. Mas aí na minha cabeça eu estou para pesquisar. E aí quando eu não consigo fazer, eu me frustro e por baixo disso vem a dor da incompetência. Mas também ele veio pedir para mim, sabia que eu não sabia fazer direito? Não, a culpa não é do coleguinha que pediu. A responsabilidade é nossa de falar, eu não sei fazer, eu posso até pesquisar para você, ou eu não sei fazer e vou tentar. Eu tento até dia X, se eu não conseguir, se pede outra pessoa. A gente precisa assumir os nossos atos, ok? Então, voltando a falar de expectativa, quando eu coloco uma visão futura em algo que eu vou alcançar e quando eu não alcanço, isso vira frustração. Frustração no autoconhecimento é excesso de expectativa. Então, estudando um pouquinho a expectativa aí. O que a gente precisa entender? A gente até brinca, tem o lado A e tem o lado B, né? Tem no mínimo duas possibilidades. Na filosofia a gente chama de dilema, né? Tem no mínimo duas probabilidades, ou um lado ou o outro. E a gente precisa escolher entre um e outro, tá? Então, expectativa não vai fugir essa regra. Digamos, eu marco de fazer alguma coisa, de fazer meu cabelo amanhã. E meu cabelo tá horroroso. E aí eu, vou fazer meu cabelo amanhã, que legal, tal. E aí, de repente, eu fico presa em casa, a chave quebra, eu não consigo sair. Eu vou ficar extremamente frustrada. Porém, o que mais é problemático nessa condição de frustração? É o fato de eu não ter pensado no plano B. Por quê? Eu vou fazer o cabelo, tá tudo certo para amanhã? Ou não? São inúmeras situações que podem acontecer que aquela minha expectativa pode frustrar. Então, o que a gente precisa aprender aí na expectativa interna? Tudo pode acontecer, a gente está aí nessa realidade, né? A gente jamais imaginou que a gente fosse precisar ficar aí dentro de casa, parar de trabalhar, a gente jamais imaginou isso, né? Então, assim, tudo pode acontecer. Quando eu prometo algo para mim, eu preciso também traçar a possibilidade daquilo não acontecer. Eu tenho um cliente que fica tão cego na expectativa, que eu digo assim, mas isso não pode acontecer. Para, Tati, vem você com esse pensamento negativo. Não, não é pensamento negativo. Pensem que são duas possibilidades. Quando a gente pensa nas duas possibilidades, quando acontece, a gente fica feliz. E quando não acontece, a gente não tem surpresa nenhuma. Porque a gente já sabia que aquilo ia, de alguma forma, acontecer. Só que não vai me tirar o direito de ficar triste nem de ficar frustrada, não vai. Agora, decepcionada, eu só fico quando eu não previ os cenários. Entenderam essa diferença entre... Vamos lá, vou fazer um checklist aqui, né?
Frustração. Frustração é não ter as nossas expectativas atendidas. No autoconhecimento, frustração é excesso de expectativas em um único ângulo. Ok? Então eu frustrei porque eu só pensei em uma possibilidade e aconteceu a outra. Se eu tivesse vislumbrado as duas, mesmo que uma não seja tão agradável para mim, e se essa uma que não é agradável para mim aconteça, eu vou ficar triste, chateada, porém eu já havia previsto essa possibilidade. Quando a gente não prevê esses dois cenários, esses mínimos dois cenários, a grande probabilidade da gente ficar num nível de estresse é quase de 100%. Porque a gente está tão focado naquele acontecer, tão focado naquilo, que a gente acaba, além da frustração, vindo a raiva, vindo até a agressão. Então, a frustração, ela é boa de uma parte e ruim de outra. Eu já vou explicar. Por quê? A frustração de uma parte boa é: bom, eu entendi que não deu certo esse plano porque eu fiz dessa forma e eu sabia que isso poderia acontecer. Então eu vou traçar uma estratégia diferente para que eu veja uma possibilidade de dar certo, sabendo que também é possível dar errado, ainda assim com plano. Gente, se a gente que planeja dar errado, você imagina quem não planeja. Então, a probabilidade de dar errado, ela existe. E se houver como classificar, a gente vai colocar 50% para o certo e 50% para o... que não vou nem chamar de errado, mas eu vou chamar que não atendeu às nossas expectativas. Tá? Então, se a gente olhar, a frustração, ela vai gerar uma dor porque a gente não pensou no segundo cenário, naquele cenário que a gente não quer. Às vezes a gente fica fugindo daquele cenário que a gente não quer que aconteça. E isso que causa uma frustração, tá? Travou, gente? Travou? O meu não travou, não. Tá tudo bem aqui. Eu só tenho a informação da Laodiceia que travou. O meu tá tudo bem. Se alguém falar mais alguma coisa, pior se tiver travado, né, pra tudo, eu não vou ver aqui os comentários. Voltou, tá, beleza. Então, resumindo aí, a nossa frustração, ela vem de uma expectativa não atingida. Deixa eu olhar minha internet aqui, peraí. Tá tudo bem por enquanto. Deixa eu ver. Tá tudo bem aqui, travou pro Wanderson. Então, vamos retomar aqui pra gente fixar o conteúdo da frustração interna, tá? O que acontece com a frustração interna? O fato é, eu crio uma expectativa, a expectativa em algo que eu quero que aconteça, e eu não dou olhar pro negativo. E aí eu foco minha visão em um lado somente. Se este lado não acontece, esse negativo, entre aspas, ele me engole. E a frustração começa a me trazer transtornos, tá? A frustração interna, então, é a parte boa. Por que a parte boa? Porque a frustração, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Como assim, Tati? Toda vez que eu me frustro, eu ganho uma oportunidade de trazer uma estratégia diferente para que eu faça uma nova tentativa, para que eu busque o caminho do meu desejo. Pode ser que dê certo? Sim. Pode ser que dê errado? Sim também. Todo planejamento tem esse dilema, sim ou não, ok? E aí eu vou tentando. Então, a frustração, ela vai ser boa para o desenvolvimento humano porque ela me injeta um gás para eu tentar fazer diferente. Agora, se eu faço igual, se eu uso a mesma alternativa, a mesma tática, é quase que impossível eu ter um resultado diferente. Então, a gente precisa usar a nossa estratégia para a gente justamente
fazer um caminho diferente, para a gente tentar de uma forma diferenciada para a gente alcançar o nosso objetivo, tá? Agora, quando a frustração é interna, é comigo mesmo, eu me resolvo. Vira síndrome quando a pessoa não consegue sair daquela frustração. Aí entra o processo terapêutico para ressignificar, para fazer ela acreditar que existem outros caminhos, né? E para fazer ela acreditar que existe sucesso em outros caminhos, não necessariamente vai ser da forma como a gente quer. Existem formas até mais práticas e mais ágeis para dar certo, né, de uma forma terapêutica, do que você ficar pensando na mesma dor o tempo inteiro. Então, analisar o que deu errado e traçar novas estratégias é a frustração fazendo o papel de desenvolvimento humano. É isso que precisa ser feito, certo? Parte boa, então, seria a estratégia para nós burlarmos a frustração interna. Qual é essa estratégia? Primeiro, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de desejo que surja em mim, eu preciso traçar os dois caminhos. Do pode dar certo, se dar certo, será, se der certo, será maravilhoso. E se não der, eu vou ficar triste, chateada, mas eu já sei que eu vou traçar uma estratégia para eu construir um novo caminho. Beleza, aguardei. Deu certo? Vou lá comemorar. Uhul, deu certo. Não deu? Pô, não deu, frustrou, eu já sabia que poderia acontecer isso, então vou traçar um plano. Olhei o erro, vou traçar um plano, posso chorar, posso sofrer, vou lamentar, beleza. Só não vou me decepcionar. A decepção só vem quando eu não penso nessa segunda possibilidade, tá? Então a parte boa, de novo, é que a frustração, ela interna, ela funciona como um gás para o desenvolvimento humano. Beleza, gente? Ficou claro isso aí, né? Agora vamos para a parte que vai doer aí em alguns corações, tá? Então vamos lá. Frustração interna já falamos. Boa noite, Janaína. Agora a gente vai falar da frustração externa. Essa que o bicho pega. O que é a frustração externa? É quando tem outra ou outras pessoas relacionadas com a realização de um propósito. Exemplo, relacionamentos. Eu quero muito ficar com alguém, muito. Nossa, achei o cara da minha vida. Ele é maravilhoso, ele é tudo que eu sonhei pra mim. Nisso, a minha expectativa tá lá no alto. Eu não criei nenhum cenário que me faça acreditar na possibilidade dele me dar não, porque na minha cabeça este cenário não entra. Porque ele é o cara que vai suprir todas as necessidades que eu tenho na vida, que eu já construí isso aqui dentro da minha mente. E eu vou cegamente à caça deste cara, tá? Eu tô falando de relacionamento agora, mas eu vou dar outros exemplos. E aí, quando começa o relacionamento, ou às vezes nem começa, e a pessoa me diz que não quer ficar comigo, o que acontece? A minha frustração vem juntamente com decepção. Por que decepção, gente? Vocês já aprenderam aí na interna. Porque eu não pensei no segundo cenário. Eu não pensei na possibilidade do outro não querer. E aí, essa frustração vem com peso, ela vem com decepção. E quando ela vem com decepção, eu fico chateada, triste, chorosa. É até melhor a decepção do que a revolta. Porque quando ela vem com revolta, eu começo a gerar um processo de agressão. Eu quero fazer com que o outro entenda que aquilo é uma loucura da cabeça dele, que ele precisa realizar o plano A que venha a ser meu. Olha que coisa louca, né? Se a gente for pensar, como que eu vou obrigar alguém a realizar um plano que é meu?
E quando eu falo louco, gente, eu falo depois que eu estudei, depois que eu passei pela dor, tá? Porque eu tinha essas expectativas lá no alto. Minha expectativa era 200. Eu sempre sonhei muito. Minha expectativa era 200 e eu ficava extremamente frustrada, decepcionada e revoltada quando a outra pessoa não assumia o meu plano. Olha que absurdo, falta de respeito com os outros, né? Mas enquanto a gente não sabe disso, a gente vai magoando não só as outras pessoas, mas a gente também. A gente vai acreditando que a vida é injusta com a gente, que a vida é de sofrimento, e de fato não é. A probabilidade de acontecer o que você deseja é de 50%. Tá? Então, a gente vai começar a aprender agora sobre o que é 50%. Vai chegar um dia que a gente vai pegar os 100% de responsabilidade, tá, gente? Mas a gente vai aprender agora os 50%. Na expectativa, na frustração externa, que vem a ser o início à expectativa, eu tô falando que eu tô interagindo com outra pessoa ou com outra coisa. Então, a minha responsabilidade é 50% nisso aí. De relacionamento, eu quero relacionamento, mas eu só posso querer 50%. Eu preciso aguardar, respeitar os 50% do outro. Para que um relacionamento aconteça, o outro também tem que querer. Não adianta eu querer 100%. Não adianta. Não dá certo. Nunca deu. A gente que acreditou que dava. Mas nunca deu. Porque quando a gente acredita que dá, quando a gente vê, a gente é traída, a gente é trocada. Porque aquela pessoa não tinha depositado os 50% dele na relação. Eu estava vivendo a relação sozinha. Aí eu vou ficar com raiva dele, né? Vou ficar revoltada com ele. Não. Eu tenho que olhar para minha responsabilidade e perceber. Eu coloquei mais expectativas do que eu deveria. Eu impedi que o outro desse o posicionamento dele. E muitas das vezes na nossa vida, a gente quer decidir pelo outro. A gente quer fazer pelo outro. Tá? Quantas vezes na minha vida eu quis fazer pelo outro, acreditando que ele precisava daquilo que eu tinha para oferecer. Gente, as pessoas precisam pedir. Não tem o porquê eu ficar realizando coisas para as pessoas sem que elas me peçam. Sabe o que acontece quando eu realizo coisas sem que elas me peçam? A pessoa fala assim, nunca te pedi porra nenhuma. Nunca te pedi nada. Não é assim que acontece? O palavrão às vezes sai, tá, gente? Que é tão natural. Mas não é assim que acontece? Não precisava fazer, eu não te pedi. E eu tenho experiências, múltiplas experiências com isso, de fazer as coisas pelos outros, acreditando de fato que eu estava fazendo bem e eu estava atrapalhando. Eu tenho milhares de exemplos, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ela veio só desabafar comigo. Poxa, os meus negócios estão indo de mal a pior. Eu não era terapeuta ainda não, tá, gente? Vou contar exemplo aqui de quando eu sofria mesmo. A pessoa falou assim, poxa, os meus negócios estão indo de mal a pior. Eu não sei o que fazer. E aí, o que eu fiz nessa época? Por eu ser muito resoluta, né? Mas em vez de resolver para mim, fui resolver pelos outros. Eu fiz panfleto do negócio da pessoa, eu fiz propaganda, eu juntei meus amigos, juntei dinheiro para comprar uns apetrechos que precisavam para chamar o público. Eu fiz o que o negócio precisava para dar certo. E deu, gente. O negócio deu certo. Só que quando eu cheguei no negócio, vi aquela inauguração lotado, tal, que maravilha. Eu olhei para o lado e vi um objeto de suma importância que tinha sido feito até vaquinha pelos meus amigos para gente ter para que a pessoa tivesse aquele objeto lá no local. O objeto estava jogado. E eu disse assim, poxa,
Esse objeto tinha que estar na visão das pessoas e estar jogado. Aí a pessoa falou assim, é que eu não encontrei ninguém para pregar para mim. E aí, gente, olha o que aconteceu. Eu fiquei extremamente irritada com essa pessoa. Eu dei aquele ataque básico, né? De quem conhece a Tati há 15 anos atrás, 10 anos atrás, sabe? 5. Há 5 anos sabe dos ataques básicos que eu dava. De frustração, de revolta, de decepção, tá? E fui embora. Deixei o evento lá acontecendo, sucesso, eu fui embora. Fiquei com raiva, fiquei sem falar com a pessoa, tá? Hoje eu falo com essa pessoa e foi até engraçado, né? Porque no meu processo terapêutico, eu levei esse exemplo, né, para terapia e eu identifiquei que a errada fui eu o tempo todo. A pessoa só falou assim, ó, os meus negócios estão indo de mal a pior. Era só eu dizer, caramba, que pena, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E eu ia deixar na responsabilidade do dono do negócio escolher. Mas não, a fodona foi lá e fez tudo. E a culpa foi de quem? A culpa foi minha, o erro foi meu e responsabilidade minha, sabe por quê? O tempo que eu gastei fazendo coisas que não me foram pedidas foi o tempo que eu deixei de fazer coisa pra mim. E aí sabe o que acontece? Eu começo a me sentir sobrecarregada pelas minhas tarefas que eu não fiz. Isso é bonito, gente? Isso não é bonito. Então, passou alguém aqui dizendo que a minha maior frustração são os meus filhos. Será que essa frustração não está ligada a esse ato de se doar tanto e depois eles dizerem eu não te pedi nada? Porque eles realmente não pediram. E eu aprendi que com filho também é assim. Eu só vou entregar o que ele me pedir. Só vou entregar o que ele me pedir e ponto. E se tiver dentro das minhas possibilidades normais, não vou fazer nenhum sacrifício tremendo, porque sacrifício tremendo precisa ser feito pelo dono da dor. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? O dono da dor que precisam fazer. Quando eu faço isso, me chamam de egoísta. Ok, vocês acham? Eu não acho, não. Não acho egoísmo, não, porque eu acho que cada ser precisa evoluir e eu tô te dando a oportunidade de você evoluir com seus próprios recursos. Não me acho egoísta, não. Olha, gente, o grande problema que existe hoje é que a gente entra na onda emocional do coleguinha, no jogo emocional do coleguinha. Um tempo atrás, eu tinha pedido para o meu filho fazer umas tarefas e ele não fez. E eu fui cobrar as tarefas dele e tal, e ele deu várias justificativas e eu tenho um mantra, né? Eu falo pro universo, não tem justificativa, é sim ou não ou quando você vai fazer. É sim ou não ou quando você vai fazer. E aí ele falou, ser filho de terapeuta é muito chato. Eu ouvi, engoli e falei, não sei, minha mãe não é terapeuta? Que horas que você vai fazer? Então, gente, pensem, o outro tem sempre um jogo e não é só o inimigo que vai fazer o jogo, não. Quem a gente mais ama que faz o jogo emocional com a gente, tá? Então, o que a gente precisa entender é, a gente só vai fazer pelo outro o que for solicitado e se tiver dentro dos nossos caminhos naturais, das nossas possibilidades. E a gente precisa traçar, entender que o processo de evolução, eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, que o processo de evolução, ele é individual. Eu posso ajudar as pessoas? Posso ajudar as pessoas sim. Mas desde que eu não me prejudique. Não tem uma máxima bíblica aí, né? Que Jesus Cristo disse, amai uns aos outros como a ti mesmo? Não tem? Então o que está sendo dito com isso aí, né? Independente de crença, independente de qualquer coisa, é uma frase que a gente pode levar para a vida. O que está sendo dito?
Eu posso sim amar as outras pessoas, mas desde que eu me ame também. É justo eu entregar amor para alguém e nem me amar? Não é justo. Então o que a gente precisa entender é, a maioria das vezes, que alguém nos frustra, se a gente olhar bem, a responsabilidade por ter sido frustrada é nossa. Porque a pessoa, ela vai dizer, eu não te pedi nada. E ela não pediu nada mesmo, tá? Vamos voltar aqui na questão dos relacionamentos, né? Tem situações que a mulher ou o homem, tá? E aí não tem maioria, tá? Aí é dependente emocional e racismo e narcisismo tudo junto. Então é homem, mulher, independente da opção sexual, depende do sentimento de expectativa que cria dentro de si. Para relacionamentos, quando a pessoa cria uma expectativa através de uma barreira emocional, o que é barreira emocional? É tudo aquilo que eu crio na minha mente, é minha ilusão, tá? Se eu crio que o meu próximo marido será louro do olho verde, vai ter um emprego legal, vai criei meu príncipe lá. Encontrei um louro de olho verde que trabalha no emprego legal e que me deu o carinho e atenção que minha família não me deu, já era. Eu crio uma expectativa e foco naquele cara. Voltou aí. Só tava na melhor parte. Vou esperar. Quanto isso, vou cantar, porque se tiver destravado aí, vocês vão ouvir minha voz. Não vou cantar não, vou esperar. Poxa. A internet tá boa. Deixa eu ver. Eu vou desconectar a internet e conectar de novo, peraí. Oi, gente. Vê aí se voltou, fala comigo. Eu desconectei a internet, conectei de novo. Será que eu encerro essa e faço outra? Travadão? Voltou? Ai, meu Deus, voltou, gente, voltou? A Mariana falou que voltou. Fala aí comigo. Se outra pessoa disser que voltou, eu tirei a internet e botei de novo. Voltou, outra. Aê, voltou. E aí, gente, voltou? Bota aí, todo mundo voltou. Aperta aí o coraçãozinho, voltou. Na hora que eu tava empolgada, né? Vamos lá. Beleza, vamos voltar aí então, pra gente não perder a linha do raciocínio. Eu tava falando da expectativa frustrada quando a gente envolve uma outra pessoa. Eu tava falando justamente da nossa barreira emocional. Então vamos lá. Relacionamento, né? Eu tava dizendo o seguinte: nós temos uma criação mental de um cenário perfeito.
tá? E imagine se eu crio um cenário perfeito assim. Meu próximo marido será um louro. Não, gente, louro não, que eu não gosto muito não, tá? Será um negro, alto, bonito, sensual, com um emprego maravilhoso, com a vida dele resolvida. Eu costumava dizer sem passado, não existe ninguém sem passado, né? Mas assim, sem problemas no passado, né? Sem relacionamentos problemáticos. E aí, simpático, que me dê atenção, carinho. Criei minha barreira lá. Eu quero este cara. E eu saio na vida buscando essa condição criada por mim, tá? Aí vai que eu me deparo com alguém que tenha essas características. Algumas dessas, na maioria dessas. Aí, caramba, encontrei o cara da minha vida. Olha, eu não pensei no lado ruim dele ter algumas características e não ter as outras. E aí, digamos que esse cara tenha todas as características, porém, ele não seja um cara com um caráter tão interessante assim, né? De que forma? Poxa, esqueci minha carteira em casa. Poxa, paga aí, depois eu te dou. Ai, queria tanto aquela blusa ali, mas esse mês não vai dar. Tu não tem como comprar não, depois eu te dou. E aí eu vou acreditando que depois ele me dá. E aí eu vou acreditando. Ele vai me pedindo favores, mas é o homem da minha vida, da minha barreira, né? E eu vou fazendo favores. Aí de repente eu começo a mandar mensagem para essa pessoa, ele não me responde. E aí ele marcou de ir na casa das minhas amigas, conhecê-las, e aí ele não me responde. Aí eu começo, para não me frustrar, eu começo a enfatizar aquele campo ilusório. Eu começo a dizer para as minhas... a mentir, fantasiar. Eu começo a dizer para as minhas amigas que, caramba, ele trabalha tanto que essa hora ele tá até dormindo, acho que ele não vem mais. Eu criei uma situação ilusória para justificar uma falha de alguém, só que eu não tô fazendo isso para proteger o cara. Eu estou fazendo isso para proteger a minha criação. Por isso que quando eu digo que a frustração não é com o outro, tá? O cara tá ali se mostrando todo. Aí ele fala para você assim, pô, eu não curto esse negócio de dividir conta não. Se você me chamou para o lugar, é você que tem que pagar. E aí o cara não te chama para lugar nenhum, aí você quer sair, só você que chama e só você que paga. E aí eu conto para as minhas amigas, não, a gente divide tudo. Ou então ele pagou pra mim, olha que ele comprou pra mim. E ele não escondeu isso de jeito nenhum. Tô dando exemplo horroroso, tá, gente? Mas enfim, ele não escondeu isso de jeito nenhum. O que eu quero que vocês entendam sou eu quem crio situações acreditando que eu vou me impedir de sentir frustração. Só que, se ele já se demonstra assim, ele tem todo o direito de ser assim, tá? Todo o direito de ser assim, eu que não posso me demorar nesta relação. Quando ele traz à tona um comportamento que é dele e outras pessoas entram em contato com isso, eu vou me fazer de tola. Gente, menina, eu não sabia que ele era assim. Não é assim que a gente faz? Até com essa cara. Menina, que absurdo, ele mudou tanto, virou um monstro. Os sinais a gente começa a perceber. No início, a gente só não dá crédito para o sinal, para os sinais, porque a gente não quer se frustrar. É melhor se frustrar com a realidade, tá? É melhor se frustrar com os dois cenários, ou melhor, criou um cenário bom, foi bom? Beleza. Criou um cenário bom, mas foi ruim, mas eu pensei no ruim, poderia ter acontecido isso. É só uma decepçãozinha. Por que é decepção? Porque você gostaria que acontecesse o cenário A. Aconteceu o cenário B, você vai lamentar, mas vai seguir a vida. Quem não constrói o caminho B tem grande probabilidade de causar um acidente emocional em si próprio. Ou nas relações. Porque quer fazer com que a pessoa acredite que ele é o cara da sua vida. Tá? Então, assim, tá na hora da gente aprender a assumir as nossas responsabilidades. E eu falo disso o tempo inteiro. Assumir as nossas responsabilidades. Tá?
Frustrações internas, problema meu. Problema meu porque eu não criei o lado A e o lado B. Frustração externa, eu só tenho como botar meu pé 50% no caminho. Eu tenho que esperar que o outro se posicione nos 50% dele. Eu não posso querer mais do que o outro. Não dá para ser assim. Não dá. Então, se eu puder fazer o favor para alguém, precisa ser um favor que ele me pediu e eu disse sim, tá? Então, o que acontece é o seguinte, se alguém me pediu e tiver dentro das minhas possibilidades, eu digo sim, posso fazer. Se não tiver dentro das minhas possibilidades, eu digo não, não posso fazer. Quem tem dificuldade em dizer não aí, diga assim, poxa, eu estou ocupada, só poderei fazer semana que vem, tá? Se o problema é dizer não, ok? Tem até uma reportagem minha na Ana Maria Braga, que depois eu vou botar o link aí no YouTube para vocês verem, é a facilidade de dizer não. Então, se vocês não têm ainda essa facilidade, você marca uma data lá pra frente. Sabe o que o pedinte vai fazer? Você é a primeira pessoa que tá ali na frente dele. Ele já sabe que você faz e ele vai ficar, poxa, sacanagem, tá sendo egoísta, hein? Não, não tô sendo egoísta, que eu tenho outras tarefas pra fazer e são imprescindíveis. Não tô sendo egoísta, tá? Aí sabe o que o pedinte vai fazer se você se posiciona? Ele não vai ficar com raiva de você. Ele vai atrás de outra pessoa, porque a necessidade dele precisa ser atendida. E ele vai atrás de outras pessoas para essa pessoa fazer. Quantas vezes vocês já se decepcionaram assim, ó? Alguém pede uma coisa para vocês fazerem. Aí você fala, caramba, tô tão enrolada. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu tô precisando tanto. E aí você para tudo o que tá fazendo, vai fazer aquilo, só que essa pessoa já pediu para 10. Aí você perdeu 40 minutos, 50, 2 dias fazendo um processo dele, quando você manda aqui, ó, a pessoa fala, ah, fulana já fez, menina, esqueci até de te falar. Aí você se frustra com quem? Quer se frustrar com a coleguinha. Parou, né? Parou, né? É o quê? Teus filhos querem me matar? Então parou, né, gente? Não é pra se frustrar com um coleguinha, não. Frustre-se com você, que em vez de estar fazendo as coisas pra você e vai ajudar os outros se sobrar tempo, e sobra tempo pra gente ajudar os outros, tá? Do que se frustrar com o outro, que o outro não tem nada a ver com isso. A frustração existe na nossa vida só por quê? Porque a gente coloca um excesso de expectativa em um ponto A. A gente não pensa no ponto B. A gente não pensa no ponto B. Isso, a frustração acontece. Agora, a responsabilidade é de quem? Sempre vai ser minha. A frustração interna, responsabilidade minha. Frustração externa, responsabilidade minha. O outro não tem nada a ver com isso. Sabe por quê que não tem? Se a gente seguir o caminho certinho, de chegar até o nosso limite dos 50%, o outro nunca vai ter poder de nos frustrar. Ele pode nos decepcionar, né? Por falta de caráter, por qualquer coisa, mas é ele. É ele. E tem gente que deixa de fazer tudo na vida para fazer pro filho da mãe lá. Tem gente que não estuda para pagar a faculdade do outro. Tem gente que não tem casa própria para pagar o apartamento do outro. E eles vão embora. E vocês ficam sem porra nenhuma. Ai, meu Deus, que sacanagem, né, que ele fez comigo. Não, que sacanagem que você deixou, você mesmo fez com você. Não é o outro. O problema nunca esteve no outro. Vocês conseguiram entender isso? O problema nunca esteve no outro. Tá? Nunca. E nunca é nunca. É igual, tem 2 minutinhos que eu vou dar 10 minutos para vocês falarem. É igual o relacionamento homem e mulher com filho, né? Um quer colocar a culpa na mãe, o pai quer colocar a culpa na mãe, a mãe quer colocar a culpa no pai. Gente, foram eles que se escolheram. Se a tua mãe disser que teu pai é um filho da puta, foi ela que escolheu ele. Por algum motivo, ela deu mais que 50%. Ela tentou tampar essa falta de caráter que bate nela hoje. Ela tentou tampar lá atrás. Claro que vocês não vão falar isso pra mãe de vocês, mas é só pra vocês entenderem que qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe na procriação? É produzir um ser
me produziu. Muito obrigada, pai, muito obrigada, mãe. Os problemas comportamentais são de cada um. Eu tô feliz, tô viva. Eu vou construir a minha vida. Tá? Agora não façam como eu lá atrás, que fiquei a revoltadinha da estrela e que perdi tanto tempo na minha vida sem estudar, sem trabalhar. Eu sempre trabalhei, mas sem estudar, sem ter amizades interessantes por causa do meu pai que foi embora. Porra, para, né? Parou. Né? Então, as pessoas só fazem com a gente justamente isso, o que a gente permite. Então, acabou essa coisa. Frustração existe? Existe, que ótimo. Existe e é um ponto de interessante para eu criar novas estratégias e construir um caminho para eu vencer. Frustração mais insistência é a melhor coisa que existe na vida, que tu não para de insistir. Até eu acertar, eu vou conseguir esse negócio aqui. E quando você consegue, você chega no ápice do prazer. Isso é maravilhoso, tá? Agora, frustração com vitimismo gera síndrome psicológica. Tem que tratar. Tá? Ó céus, ó mal, o mundo é todo contra mim, eu sou a Madre Teresa de Calcutá e ninguém faz nada por mim. Não faz talvez porque você não deixa, porque você se acha super autossuficiente, né? E isso, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Isso nada mais é do que soberba. É você acreditar que você sabe mais que os outros, tá? Soberba, guarde essa palavra. Quem faz pelos outros e esquece de si é soberbo, tá? Soberbo. Então, entendam, cada um tem um caminho de evolução, cada um tem uma linha a ser seguida, cada um precisa fazer o seu próprio esforço. Eu posso ajudar o outro? Claro que eu posso ajudar, desde que o outro se ajude também. Então, o outro quer fazer faculdade? Poxa, eu só tenho R$ 200 para fazer faculdade, a faculdade é 350. Tá, posso te ajudar com 150. Agora, pô, mas aí eu vou ficar durinho, né? Não vou fazer faculdade não, pô. Tirar 200 do orçamento, aí a bobona vai lá e paga 350. Ei, não. Não, não, não. Tá? Então, parou. 2020, vamos fazer por nós mesmos. O processo de evolução é individual, tá? E isso não tem o que ser discutido. A gente veio pro mundo com duas obrigações: ser feliz independente de qualquer coisa, tá? E evoluir. Então, se eu venho com essa missão, o cara do meu lado não veio, não? Veio. Então, meu querido, vai evoluir você. Ai, sou egoísta. Não, acho que você tá tendo uma visão diferenciada da palavra egoísta. Eu tô trabalhando no meu caminho de evolução e acho bom que você deveria caminhar no seu também. Né? E é isso, gente. A frustração só acontece porque a gente coloca excesso de expectativa no que a gente quer que aconteça. Tá? Então, a gente tem que traçar o caminho do que a gente quer que aconteça, mas o caminho possível de não acontecer. E aí, se der o errado, se der ruim, eu fico chateada, mas eu tenho lá forças para construir um caminho melhor. E insisto até eu alcançar, tá? E na expectativa e na frustração externa, eu só posso chegar até 50%. Eu não posso querer mais que o outro. E fim, se esse outro for meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, o outro é o outro, tá? Perguntas. É possível não criar expectativas? Não, não é possível. Não existe. Não existe, por que eu vou explicar? Porque nós somos seres emocionais. Então, naturalmente, o nosso cérebro, a nossa mente, reptiliano mais límbico, eles criam um cenário, até porque é um planejamento, né? Vou à praia amanhã. Criei um cenário da praia. Aí, eu volto para minha realidade e falo, não vou à praia amanhã porque estamos em quarentena, é proibido. Me decepcionei? Morri? Não. Mas eu tenho o direito de ficar chateada por eu não poder ir à praia. Ok. Beleza. Mas expectativa a gente sempre cria. Aí se eu crio, amanhã eu vou à praia. E amanhã vai estar tudo bem, não vai ter mais pandemia. Ai, que maravilha. Aí eu acordo, ninguém pode sair de casa. Como assim? Como assim que não pode? E aí eu começo a criar uma confusão com base num cenário ilusório que eu criei aqui.
Então, se a gente não ativar a responsabilidade na gente, a gente vai se frustrar sozinho. E, de novo, a frustração é responsabilidade do indivíduo. A frustração é nossa, mesmo que tenha outra pessoa envolvida no processo. Mais perguntas? Ok, meu esposo hoje me agradece por ter ensinado a falar não. É isso aí, tem que falar não. Porque o que tem de explorador, né, gente? Quando que preciso retornar ao mercado, sinto culpa, porque acho que eles estarão abandonados. Não, quantos anos tem as crianças? Ninguém passa fome mais, ninguém vai morrer de fome. Ninguém está abandonado, não. É possível não sentir a tristeza pelo não ou é inevitável? Olha, não é inevitável, né? Você pode sentir outra coisa. Você pode sentir desânimo. Mas eu costumo sentir tristeza, sim. Eu gosto. Porque tristeza é nosso, né? A gente pode sentir, pode ressignificar e depois transformar. Mas eu gosto de sentir tristeza. Tristeza é bom porque impulsiona. Poxa, fiquei triste, não aconteceu. Mas o que eu posso fazer para seguir em frente? Existem seres humanos egoístas? Sim, existem. Ouvindo tudo isso, penso que quando não fazem algo que deveriam fazer, estão certos e nem sempre é assim, certo? Não sei. O ser humano egoísta tá mais relacionado quando ele só pensa nele, tá? Pode botar de novo, Mariana. O ser humano egoísta, ele tá mais relacionado quando ele só pensa nele e ele burla o processo social, ele pisa em outras pessoas, do que o individualista. O individualista é aquela pessoa que evolui e ainda ajuda os outros quando ele pode, tá? Da Jonimara essa. Como lidar com a frustração de ter visto o tempo passar sem construir nada por mim, pensando sempre nos outros. Mariana, terapia também, mas se você hoje entender que o que passou não tem como correr atrás, e a partir de hoje você pode criar uma vida diferente, pode começar a engatinhar, né? Se foi a vida inteira fazendo pelos outros, você precisa começar a engatinhar a fazer por você, a engatinhar em dizer não, tá? Então, assim, o que passou não tem como a gente reconstruir, né? Isso, foi essa pergunta aí que eu respondi, né? Então, assim, quando as pessoas chamarem vocês de egoístas, perguntem para elas, em que sentido você me acha egoísta? Por que você me acha egoísta? Coloca a responsabilidade do outro para ele responder. E quando você cria o cenário do não, e esse sentimento é tão triste que você simplesmente foge. Foge antes de saber se daria certo ou não. Qual é o nome disso? Indecisão. Indecisão, porque a gente tem que escolher um. E a gente foge dos dois cenários com medo, é indecisão. A gente tem que escolher um, tá, Si? E aí a gente tem que escolher um e ser forte para sentir a dor. Vai que a gente não sinta dor, vai que dê certo, né? O casamento virou uma frustração por criar expectativas. Sim. É isso aí. Ai, obrigada, Mariana. Eu sou grossa, mas eu sou legal, né? Eu sou especial, obrigada. Vocês também são bastante... Aliás, todos nós somos especiais, né? E, na verdade, o motivo dessa live aqui é justamente para trazer um esclarecimento do que é evoluir de forma leve, se desconectando do que a sociedade cria pra gente, né? É uma sociedade muito cruel, é uma sociedade muito crítica. As pessoas só sabem criticar, as pessoas só sabem olhar do seu olho para fora, tem que olhar do nosso olho para dentro, tá? Então, o que a gente precisa aprender? Não sei se vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas a diferença entre criticar e observar. Observar é olhar um cenário e se perceber dentro dele. Por exemplo, nossa, meu filho está comendo até as paredes. É um cenário. Aí eu tenho que olhar para mim e falar, será que eu estou comendo até as paredes? Não, eu não tô. Eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim. Agora, julgar meu filho tá comendo até as paredes, pelo amor de Deus, você tem que fazer dieta, você tem que fazer... Isso é julgamento. É só você chegar lá e falar, olha, essas comidas que você estão comendo talvez te façam mal. E ele vai escolher se ele vai continuar comendo ou não. Não sou eu que vou lá tirar da boca da criança. Gente, 26 segundos, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem presentes. Terça-feira tem outra live, terça e quinta.
Os assuntos, eles estão bombando, aí eu vou escolher um legal. Sempre é legal, né? Pra gente falar mais. Muito obrigada. Ah, que legal que eu ajudo todo mundo.